Você chega ao fim deste ano cansado, cansada, com aquela sensação estranha de vazio entre o peito e a garganta. As semanas passaram rápido demais, mas a dor parece ter ficado lenta, pesada, arrastada. Você olha para trás e percebe quantas coisas escaparam das suas mãos. E quantas pessoas também. Ainda assim, mesmo sem perceber, há algo, ou melhor, alguém que não deixou você em momento algum. Talvez você tenha começado o ano cheia de planos, com a expectativa de que este seria o ano da virada. Aquele em que você finalmente encontraria paz, estabilidade, respostas, mas a vida tomou um rumo diferente. E agora você se pergunta, será que eu falhei? Será que Deus me esqueceu? Enquanto essa pergunta ecoa dentro de você, uma verdade silenciosa te sobrevoa. Você perdeu muito, mas não perdeu Deus. A frustração que você carrega hoje não é pequena. Ela tem o peso das coisas que você esperou e não vieram. Tem o peso das portas que você bateu e que nunca abriram. Tem o peso dos relacionamentos que terminaram sem explicação. E tem também o peso daquela pessoa que você perdeu. Alguém que deixou um espaço impossível de preencher. E ainda que ninguém veja, ainda que ninguém saiba, o seu coração fala sobre isso todos os dias. Mas há algo que você talvez tenha esquecido. Deus sempre foi especialista em trabalhar com restos, com cinzas, com aquilo que parece perdido. Ele não precisa de um ano perfeito para fazer algo perfeito. Ele precisa de você, do seu coração ferido, do seu caminho confuso, da sua história incompleta. Ele precisa só do que restou. E disso, ele faz vida. É por isso que mesmo com tudo que se quebrou, você ainda está aqui. Sim, você está mais calejado, mais sensível, mais silencioso, mas está aqui. E estar aqui, apesar de todo o peso, é um milagre que você subestima. Muitos não sobreviveram a este ano emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, mas você sobreviveu, não inteiro, não ileso, mas vivo. E isso significa que Deus ainda tem obra. Talvez você não tenha percebido, mas cada noite em que você chorou sozinho, Deus viu. Cada manhã em que você se levantou sem vontade alguma, mas mesmo assim se levantou, Deus te fortaleceu. Cada vez que você pensou que ia desmoronar, Ele segurou você por dentro enquanto ninguém via. Ele nunca se afastou, e é por isso que, mesmo perdendo tanto, você não perdeu tudo. Porque o tudo era Ele, e Ele continua aqui. Há perdas que doem como facadas. Há pessoas que saem como se tivessem arrancado uma parte do seu corpo. Há ciclos que se encerram tão bruscamente que você não sabe nem como respirar depois. Mas Deus não passa, não abandona, não vira a página e te deixa para trás. Ele permanece. Ele é o único que não muda quando tudo muda. Talvez você tenha perdido alguém querido, alguém que você não sabe como continuar sem. E a dor dessa ausência é tão grande que até agradecer por qualquer coisa parece errado. Mas saiba disso, Deus não desperdiça lágrima. Ele não desperdiça despedida. Ele não desperdiça nenhum luto. Ele transforma. Ele conforta. Ele sustenta. Ele não explica tudo agora, mas Ele te guarda até você ter força para entender. Talvez você tenha sido abandonado por alguém que prometeu ficar, e isso lhe deixou com uma sensação amarga de insuficiência, como se você não tivesse sido bom o suficiente. Mas escute, quem foi embora não leva o que Deus determinou para ficar. Quem virou as costas não apagou o seu valor. Você não foi deixado porque era pouco, você foi protegido porque era demais. Você talvez tenha perdido sonhos, aqueles que você alimentou no silêncio da mente. Sonhos de família, de estabilidade, de cura, de novos começos. E agora, olhando para dezembro, você sente como se estivesse segurando apenas pedaços. Mas Deus não precisa de um ano cheio para fazer um processo perfeito. Ele precisa de fé, mesmo pequena, mesmo tremendo, mesmo ferida. E é exatamente aí,
nesse ponto quebrado que ele começa algo novo. Não quando você está forte, não quando você está motivado, não quando tudo faz sentido, mas quando você simplesmente diz: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas ainda confio em Ti. Enquanto você olha para o relógio e para o calendário, achando que perdeu tempo, Deus olha para você e vê terreno fértil. Porque o coração quebrado é um solo onde Ele planta coisas que não nascem em outro lugar. Coisas como dependência real, maturidade espiritual, identidade forte e esperança verdadeira. Sim, esperança verdadeira. Não a esperança emocional, frágil, que depende de circunstâncias, mas aquela esperança profunda, enraizada em quem Deus é, e não no que você esperava que acontecesse. Porque o que deveria ter acontecido ainda pode acontecer, só que no tempo dele, não no seu. Talvez este ano não tenha sido um ano de colheita, talvez tenha sido um ano de poda. E poda machuca, poda assusta, poda parece perda, mas é preparo. Deus corta aquilo que impediria você de crescer. Deus remove o que te afastaria da promessa. Deus encerra ciclos que você não teria coragem de encerrar. Deus te salva enquanto parece que te fere. E quando você olha para trás e vê só perdas, Ele olha e vê libertação. Porque existem coisas que você só percebe que te aprisionavam depois que elas se vão. Existem pessoas que você só entende que te diminuíam depois que elas saem. Existem portas que você só agradece por terem fechado depois de caminhar para longe delas. Você perdeu muito este ano, mas não perdeu a coisa mais importante. Deus te acompanhou em cada passo. Ele te viu nos dias em que você achou que não ia dar conta. Ele te carregou quando você achou que ia desistir. Ele falou com você no silêncio, te abraçou na dor, te restaurou na fraqueza. E agora, conforme você se aproxima do fim do ano, Ele te diz: não acabou, eu ainda estou escrevendo a sua história. E o capítulo que vem não se compara com o que passou. Enquanto você tenta caminhar para frente, há dias em que a memória te puxa de volta. Você olha para trás sem querer, às vezes de propósito, porque o que você perdeu ainda dói, ainda pesa, ainda lateja. E é nessa hora que você sente como se estivesse tentando atravessar o ano carregando uma mala pesada demais. A mala das lembranças, a mala das perguntas sem resposta, a mala das ocasiões que nunca mais vão voltar. Cada vez que você abre essa mala, tudo espalha pelo chão da alma e parece impossível organizar de novo. Mas repara uma coisa, mesmo quando você desabou, mesmo quando você se sentiu fraco demais para chorar, havia uma presença que nunca saiu dali. Uma presença que não se afastou quando você gritou, nem quando você ficou em silêncio. Quando todo mundo foi embora, Ele não foi. Quando todo mundo desistiu de entender você, Ele continuou sentado ao seu lado, sem pressa, sem saco cheio, sem virar o rosto. Porque Deus não ama o seu desempenho, Deus ama você. E talvez você esteja pensando agora: mas se Ele estava comigo, por que eu perdi tanto? E essa é uma pergunta honesta. Uma pergunta bonita, porque só pergunta assim quem ainda tem fé ferida, mas viva. A verdade é que Deus não impede toda dor. Ele transforma toda dor. E isso muda tudo, porque se Ele impede, você depende. Mas se Ele transforma, você aprende. E tudo que você aprendeu esse ano ainda vai fazer sentido. Aquele dia em que você achou que não ia aguentar mais, Ele viu. Aquele momento em que você pensou que ninguém se importava, Ele se importou. Aquela oração sussurrada, quase sem força, Ele ouviu como se fosse um grito. Aquela noite em que você dormiu chorando, Ele te cobriu com paz, mesmo que você não tenha sentido. Deus nunca precisou ser percebido para ser presente. Você perdeu pessoas, perdeu oportunidades, perdeu tempo, perdeu vontade, mas não perdeu Deus. É por isso que você está aqui agora, respirando. Às vezes cansado, mas vivo. Às vezes sem força, mas de pé. Às vezes sem certezas, mas ainda tentando.
Você não faz ideia de como isso é precioso. Porque tem muita gente que perdeu a fé no meio da dor. Mas você não. Você não perdeu Deus. E isso significa que você não perdeu o futuro. Lembra quando você sentiu que ia desmoronar? Pois é, você não desmoronou. Lembra quando você pensou que aquilo ia te quebrar para sempre? Você não quebrou para sempre. Tem rachaduras sim, mas rachaduras não te desqualificam, te humanizam. Deus não reconstrói pessoas com cimento, Ele reconstrói com graça. E graça alcança até os pedaços que você esconde. Talvez você tenha passado o ano inteiro tentando ser forte, tentando segurar tudo, tentando provar que estava bem, tentando não preocupar ninguém. Mas no final das contas, tudo o que você precisava era descansar. Descansar em Deus. Descansar no fato de que você não precisa ser perfeito para ser amado. Descansar no fato de que Ele está conduzindo a sua vida, mesmo nos dias em que você acha que ela está completamente sem direção. Porque se você parar para perceber, apesar de tudo que caiu, algo permaneceu. Sua fé ainda respira. Mesmo pequena, mesmo cansada, mesmo tremendo, ela ainda está aí. Isso é sinal de que Deus manteve acesa uma chama que você mesmo achava que tinha apagado. Sabe quando parece que não tem mais luz nenhuma dentro de você? Deus sempre deixa um fio, um restinho, um brilho mínimo, porque Ele sabe que a chama pode ser pequena, mas o sopro dele é grande. E olha, se você está ouvindo isso agora, não é coincidência, é cuidado. Deus está te dizendo: eu vi tudo, eu senti tudo com você e não deixei nada te destruir por completo. Você perdeu muito sim, mas não perdeu o que realmente sustenta você. O amor de Deus não saiu do seu lado em nenhum segundo desse ano, nem quando você não orou, nem quando você se sentiu distante, nem quando você se culpou por coisas que não estavam no seu controle. Ele ficou, sempre fica. Talvez você ache que Deus está calado, mas Ele não está. Ele está falando através do fato de que você ainda está aqui. Ele está falando através da força que aparece quando você não tem mais nada. Ele está falando através das portas que ainda não se abriram. Porque às vezes o silêncio de Deus é apenas Ele dizendo: não é esse o caminho. E mesmo quando Ele parece silencioso, Ele está trabalhando. Deus trabalha no escuro. Deus prepara no silêncio. Deus reconstrói no invisível. E eu sei, você olha para esse ano e vê um deserto. Mas Deus olha para esse mesmo ano, vê sementes. Sementes que você plantou entre lágrimas. Sementes de resistência. Sementes de maturidade, sementes de fé real. Aquela fé que cresce justamente quando nada faz sentido. E essas sementes vão brotar. Talvez não no tempo que você queria, mas no tempo que você precisa. Você não percebeu, mas enquanto você chorava, Deus estava reorganizando coisas dentro de você. Ele estava limpando raízes antigas, tirando pesos que você carregava há anos, arrancando expectativas que te machucavam, fechando portas que te mantinham preso. Algumas perdas foram livramentos disfarçados. Algumas partidas foram proteções que você só vai entender lá na frente. E é por isso que você vai entrar no próximo ano diferente. Não perfeito. Não imbatível, mas real. Ferido talvez, mas forte. Cansado talvez, mas profundo. E acima de tudo, acompanhado. Porque Deus não está te preparando para um ano fácil. Ele está te preparando para um ano frutífero. E fruto não nasce sem poda. Então respira. Esse ano pode ter levado muita coisa, mas o essencial ficou. E quando Deus preserva o essencial, Ele sempre devolve o resto de forma ainda melhor. E talvez você ainda esteja tentando entender por que teve que passar pelo que passou. Porque tanta coisa foi arrancada. Porque tanta gente saiu, porque tantas portas fecharam justo quando você achava que finalmente estava acontecendo. Mas respira, porque Deus não desperdiça dor. Ele não permite perdas que não tenham um propósito escondido dentro delas. A gente sofre pensando que está perdendo, mas Deus permite pensando que está salvando. Você se lembra daquele momento em que tudo parecia desmoronar ao mesmo tempo? Aquele instante em que você sentiu como se estivesse afundando dentro de si mesmo? Pois é, ali no ponto mais escuro,
Deus estava plantando algo que você ainda nem viu. É sempre assim. Enquanto você acha que está despedaçando, Deus está moldando. Enquanto você acha que está sendo rejeitado, Ele está te reposicionando. Enquanto você acha que está sendo esquecido, Ele está te escondendo para te proteger. E eu sei que tem horas que você olha para a vida dos outros e pensa: por que comigo foi tão difícil? Por que as coisas para mim não fluíram como para eles? Mas cada história tem seu tempo. Cada caminho tem sua própria topografia. Alguns terrenos são planos, outros têm vales profundos. Mas sabe o que é interessante? É justamente nos vales que a voz de Deus ecoa mais forte. É nos vales que você aprende a depender dele de verdade. Montanhas te dão visão, vales te dão profundidade. E você ganhou profundidade este ano. Você talvez não veja isso ainda, mas ganhou. Você aprendeu a conversar com Deus do seu jeito. Você aprendeu que não precisa de palavras bonitas, só de sinceridade. Você aprendeu a se levantar devagar, sem precisar fingir que está tudo bem. Você aprendeu a confiar mesmo chorando. Você aprendeu que algumas dores não curam rápido, mas curam, e que Deus não te abandona no processo. E agora, com o ano terminando, você olha para si mesmo e nem sabe exatamente quem você se tornou. Tem coisa que você perdeu que ainda te dói. Tem coisa que você não entende que ainda te confunde. Tem lembranças que te cortam por dentro. Mas olha, mesmo machucado, você está diferente. Você está mais consciente, mais sensível, mais real. Você não se enxerga como guerreiro, mas é. Porque só guerreiros continuam caminhando mesmo quando não tem força para correr. Às vezes você sente como se tivesse falhado consigo mesmo, como se tivesse decepcionado Deus, como se tivesse perdido muito tempo. Mas deixa eu te lembrar algo muito importante. Deus não te mede pela sua performance. Ele te mede pelo seu coração. E mesmo nos seus piores dias, seu coração ainda buscou Ele. Mesmo nos seus dias de silêncio, você ainda desejava sentir algo de Deus. Isso já prova que você não está longe. Prova que você não perdeu a Ele. E Ele não perdeu você. Quando você pensou que estava sozinho, Deus estava te carregando por dentro. Quando você pensou que ninguém te entendia, Deus estava ouvindo até seus pensamentos. Quando você achou que não ia suportar, Deus colocou força onde não havia mais nada. E sabe o que isso significa? Significa que você passou por coisas que eram grandes demais para você, mas pequenas demais para Deus. E Ele venceu por você. E agora, enquanto você se prepara para virar a página, Deus está te dizendo: não tenha medo do que perdeu. Eu ainda sou o Deus do que vem. Essa frase é simples, mas muda tudo. Porque o Deus que te sustentou no ano mais difícil e é o mesmo que vai te conduzir no ano que está chegando. Você não precisa começar perfeito. Não precisa começar pronto. Só precisa começar com Ele. E talvez você pense: mas eu não sei como recomeçar. Eu sei. Recomeços assustam. Ainda mais depois de tanto. Mas recomeçar não é voltar a ser o que você era. É permitir que Deus forme o que você nunca foi. E isso exige coragem. E você tem. Talvez você não perceba, mas tem. Porque só chega ao fim do ano alguém que aprendeu a existir mesmo quebrado. E existe uma beleza secreta naqueles que sobreviveram a um ano difícil. Eles carregam uma sensibilidade que não pode ser aprendida em livros. Eles carregam uma fé que não é barulhenta, mas é profunda. Uma fé que não vive de emoções, mas de convicção. Uma fé que não precisa sentir para saber. E você? Você carrega isso agora. Não porque quis, mas porque foi moldado pela dor e sustentado pela graça. Deus está te reconstruindo. Não no ritmo que você queria, mas no ritmo que te mantém de pé. Não com as respostas que você imaginava, mas com as respostas que você precisa. Não tirando você da luta, mas te fortalecendo dentro dela. Porque o objetivo de Deus nunca foi te poupar de toda a dor, foi te transformar por ela. E olha, a resistência que você ganhou este ano, ninguém te tira. A profundidade que você desenvolveu, ninguém desfaz. A maturidade que você alcançou, ninguém rouba. Você acha que perdeu tempo, mas na verdade você ganhou raízes. E raízes profundas sempre sustentam uma nova estação. Deus está preparando algo que você ainda não consegue ver. E talvez seja por isso que você se sente tão cansado. Construção cansa, mas também transforma. E tudo que Deus está construindo em você vai sustentar coisas maiores do que você imagina. Tudo que Ele está moldando agora vai ser necessário para o que Ele vai entregar depois.
Você perdeu muito este ano, mas não perdeu Deus. E isso significa que o capítulo não terminou. Significa que ainda existe um depois. Significa que você ainda tem história para viver, testemunho para contar, cura para receber, coisas novas para experimentar. Você não está no fim, está no meio. E Deus faz as maiores viradas no meio, não no final. Então respira fundo. Se você chegou até aqui, não foi à toa. Deus está te conduzindo mesmo quando você não percebe. E tudo que você perdeu vai ser restaurado de um jeito que você nunca imaginou. Porque Deus não devolve igual, Ele devolve melhor. E talvez, nesse momento, tudo que você mais queria era uma explicação. Algo que fizesse seu peito respirar de novo. Algo que desse sentido ao que você viveu. Mas Deus nem sempre explica. Ele revela. E revelação não vem quando você exige, vem quando você amadurece para entender. Deus não desperdiça palavras. Ele fala quando falar cura, não quando falar apenas alivia. Mas enquanto você espera essa revelação, Deus te envolve. Ele te segura em silêncio, porque tem dores que não se resolvem com respostas, mas com presença. Tem noites que não pedem explicação, pedem colo. Tem lágrimas que não pedem lógica, pedem consolo. E você não percebeu, mas Deus te sustentou em muitas noites assim. Noites que ninguém sabe que você chorou. Quando você colocou a cabeça no travesseiro e achou que ninguém viu, Deus viu. Quando você disse, eu não aguento mais, Deus respondeu em silêncio, eu aguento por você. Quando você pensou que estava desmoronando, Deus estava segurando cada pedaço. E é por isso que, mesmo quebrado, você permaneceu. Não foi força sua, foi fidelidade dele. E agora que o peso desse ano está sobre seus ombros, você se pergunta como vai seguir daqui para frente. Mas deixa eu te lembrar, você não chegou até aqui por acaso. Você não atravessou tempestades à toa. Você não sobreviveu a perdas profundas sem propósito. Tudo que caiu da sua vida não caiu das mãos de Deus. Ele sabe exatamente o que está fazendo, até quando você não faz a menor ideia. E olha, Deus não te deixou em ruínas. Ele te deixou em reconstrução. O que você chama de fim, Ele chama de fundamento. O que você chama de perda, Ele chama de libertação. O que você chama de sofrimento, Ele chama de preparação. E tudo isso está te moldando para uma fé mais firme, mais madura, mais verdadeira. Sabe aquela pessoa que te deixou? Aquela perda que rasgou seu peito? Aquela porta que se fechou de forma tão inesperada? Aquela situação que terminou sem explicação? Você acha que Deus não viu? Ele viu. E Ele decidiu que aquilo não faria parte do seu futuro, só do seu processo. A ausência do que foi é muitas vezes a preparação do que será. E você que achou que perdeu tudo, você ainda tem o que mais importa. Você ainda tem Deus. E se você tem Deus, você não está em desvantagem. Você não está atrasado. Você não está sozinho. Você está nas mãos que nunca soltaram as suas, mesmo quando você não tinha força para segurar. Talvez você não perceba, mas o simples fato de você estar ouvindo essa mensagem agora já é um sinal. Você poderia estar em tantos outros lugares emocionais, espirituais e mentais. Poderia ter desistido, poderia ter se afastado, poderia ter se fechado. Mas algo, ou melhor, alguém te trouxe até aqui. Isso não é acidente. É cuidado. Deus tem uma forma de te alcançar quando você está no limite. Ele sabe como falar com você da maneira exata que seu coração entende. Ele sabe quando te empurrar e quando te abraçar. Ele sabe quando te silenciar e quando te despertar. Ele sabe quando te quebrar e quando começar a te curar. E tudo que você viveu este ano, até o que você não entende, está sendo costurado por Deus em um plano maior. Um plano que você não imaginaria nem nos seus melhores dias. Um plano que te inclui, que te fortalece e que te honra. Deus não deixa ninguém quebrado para sempre.
Ele conserta, Ele restaura, Ele devolve, Ele surpreende. E talvez agora, olhando para trás, você pense: mas eu não tenho mais a mesma alegria, não tenho mais a mesma energia, não tenho mais a mesma fé. Mas presta atenção. Deus não quer que você volte a ser quem você era. Ele quer te levar para um nível que você nunca viveu. A fé que você tinha antes não serve para a vida que Ele vai te entregar depois. Ele está te preparando para algo maior do que você perdeu. E sabe por quê? Porque você cresceu onde ninguém viu. Cresceu nos dias silenciosos. Cresceu nas lágrimas escondidas. Cresceu nos porquês sem resposta. Cresceu nas orações que você achou que Deus ignorou. Mas Deus não ignorou. Ele só estava trabalhando em você, enquanto você achava que estava sozinho. E agora, Deus está te chamando para um novo tempo. Um tempo em que aquilo que você perdeu não será um marco de fim, mas um ponto de partida. Um tempo em que a sua dor será transformada em direção. Um tempo em que seu vazio será preenchido por algo que finalmente fará sentido. Um tempo em que Deus vai te mostrar que Ele nunca te tirou nada. Ele te devolveu liberdade. Sim, você perdeu coisas importantes. Perdeu gente que amou, perdeu oportunidades que desejava, perdeu versões de si mesmo que não voltam mais. Mas sabe o que você ganhou? Ganhou clareza, ganhou profundidade, ganhou resistência, ganhou intimidade com Deus, e isso ninguém pode roubar. Agora respira. Você está terminando o ano mais forte do que imagina, mais preparado do que acredita, mais sustentado do que percebe. Deus não terminou nada em você. Ele apenas começou. E não importa o que você perdeu. Se você não perdeu Deus, você não perdeu o essencial. Se você não perdeu Deus, você não perdeu o futuro. Se você não perdeu Deus, você não perdeu a promessa. E Deus nunca perde aqueles que confiam nele. Nunca. Então agora, neste ponto do seu caminho, Deus te convida a olhar para o que sobrou, não para o que foi embora. Porque o que sobra depois de um ano difícil não é pouco, é o essencial. O supérfluo cai, o necessário permanece. E tudo que permanece é exatamente o que Deus usa para reescrever a sua história. E talvez você pense: mas eu não tenho quase nada. Não importa. Deus nunca precisou de muito para começar um milagre. Ele fez o universo a partir do nada. Ele pode reconstruir sua vida a partir do pouco. O que você tem, sua fé cansada, sua alma machucada, sua esperança remendada, é matéria-prima suficiente para Deus fazer algo extraordinário. Porque o que Deus vai construir em você não depende do que você perdeu, mas do que Ele prometeu. E Deus não promete algo que não vai cumprir. Não importa o tempo, não importa o cenário, não importa a dor. O que Ele declarou sobre sua vida continua de pé, mesmo quando você está de joelhos. Agora, respira de novo. Você chegou até aqui. Você sobreviveu ao que você achou que ia te destruir. Você atravessou noites que deveriam ter apagado sua fé, mas, de algum jeito, ela continuou acesa. Não brilhou forte, mas brilhou o suficiente para te manter caminhando. E Deus não precisa de chama alta. Ele precisa de sinceridade. Você não tem ideia do quanto você amadureceu este ano. Você não tem ideia do quanto sua fé se aprofundou sem que você percebesse. Você não tem ideia do quanto Deus te guardou nos detalhes pequenos, invisíveis, silenciosos. Porque a proteção de Deus nem sempre faz barulho. Às vezes faz desvio. Às vezes faz atraso. Às vezes faz perda. Mas tudo isso foi livramento. Mesmo que doeu. Mesmo que te destruiu por dentro por semanas. Mesmo que você ainda não conseguiu digerir. Deus tirou coisas da sua vida que teriam te afastado dele. Tirou pessoas que teriam quebrado seu espírito. Tirou caminhos que teriam apagado seu propósito. Você não perdeu. Foi salvo. Só que quando estamos no meio da dor, a salvação parece punição. Mas não é. É amor. É zelo. É cuidado. É Deus te protegendo do que você não enxerga. É Deus te reposicionando para o que realmente importa. É Deus dizendo: eu sei onde dói, mas também sei onde cura. É por isso que ele ficou.
Mesmo quando você achou que tinha perdido tudo. Mesmo quando você se afastou. Mesmo quando você não tinha forças para orar. Mesmo quando sua fé era só um fio. Deus não te abandonou. Ele te guiou. E Ele está te guiando agora enquanto você ouve cada palavra deste vídeo. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido assim. Deus não tem medo da sua dor. Ele não se afasta quando você quebra. Ele não se incomoda com suas perguntas. Ele não se irrita com seu cansaço. Ele não se ofende com seu medo. Ele permanece. Sempre. Porque o amor de Deus não é condicional. Ele não é uma visita. Ele é uma presença. Não entra e sai. Não aparece e desaparece. Não te abraça e depois te rejeita. Ele fica. Fica quando você perde. Fica quando você chora. Fica quando você pensa que tudo acabou. Fica porque você é amado, mesmo nos dias em que não sente nada. E agora Deus te chama para levantar. Não rápido, não forte, não perfeito. Apenas levantar. Devagar, no seu ritmo, no ritmo da sua cura. Com a graça que Ele derrama sobre cada passo. Porque Deus não te cobra velocidade. Ele te oferece direção. Ele está te preparando para um novo ciclo. Um ciclo onde você não vai repetir o que te feriu. Um ciclo onde você vai enxergar o valor de quem você se tornou. Um ciclo onde o que você perdeu não será sombra, mas testemunho. Um ciclo onde a vida vai voltar a florescer nos lugares que você achou que morreram para sempre. A dor que você carregou este ano não será desperdiçada. Ela será usada, transformada, redimida. Você vai entender por que algumas coisas precisaram acabar, para outras finalmente começarem. Você vai entender por que precisou perder para ser encontrado. Você vai entender por que chorou tanto para enxergar melhor. Porque quando Deus permite a perda, Ele também prepara o ganho. Quando Ele permite o vazio, Ele também prepara o preenchimento. Quando Ele permite a noite, Ele também prepara o amanhecer. E o seu amanhecer está chegando. Você não sente ainda, mas vai sentir. Então recebe isso no seu coração. Você perdeu muito este ano, mas você não perdeu Deus. E isso significa que você não perdeu o futuro, não perdeu a promessa, não perdeu o propósito. Se Deus está com você, e Ele está, então nada que terminou pode impedir o que Ele vai começar. O próximo capítulo da sua vida não será escrito pelas suas perdas, mas pela fidelidade dEle. E a fidelidade de Deus nunca falha, nunca atrasa, nunca muda, nunca se esgota. É por isso que você está de pé agora. É por isso que você continua. É por isso que, mesmo sem entender, você ainda sente algo puxando você para frente. Esse algo é Deus dizendo: eu ainda não terminei. E Ele não terminou. Ele está só começando. O que virá depois disso será tão maior, tão mais profundo, tão mais cheio de propósito, que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendi. Nada foi em vão. E quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você vai perceber que aquilo que você achou que perdeu foi exatamente o que abriu espaço para o que realmente importa. Até lá, segura na mão dele. Chore se precisar. Cure-se no tempo que for. Mas não pense nem um segundo que sua história acabou. Deus está escrevendo. E quando Deus escreve, sempre termina em esperança. Você perdeu muito este ano, mas não perdeu Deus. E porque você não perdeu Deus, você não perdeu nada que seja eterno.